todas, desejar a vocês uma boa tarde, uma boa reunião, uma boa reflexão, uma boa conversa. Inicialmente, nós pensamos em realizar essa reunião de forma presencial, mas infelizmente ainda vivemos o momento da pandemia, então é necessário todo o cuidado de biossegurança, e a Secretaria, a CEMED, tem tido esse cuidado. Então, resolvemos fazer, não poderíamos deixar de conversar com vocês, e resolvemos fazer essa reunião via Meet, tá? É muito importante, nós estamos primando por fazer construções coletivas, por conversarmos junto com vocês da escola, para que tenha toda essa prática, essa experiência de vocês nessa construção. Tá? Então, os nossos colegas aqui, o Amaro, o Augusto, a Silvana, vão nos ajudar nessa reunião. Tá? Esse guia, ele é sugestivo, vocês já receberam para analisar. É para atender esse momento, porque não temos como retomar todo o conteúdo do ano passado, não temos como ministrar todos os conteúdos desse ano. Então, é necessário priorizar alguns conteúdos. Então, é um guia sugestivo, nós contamos com a participação de vocês para que ele seja finalizado de forma coletiva. Tá? Então, eu desejo uma boa conversa, uma boa reunião, um bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, estamos todos à disposição. Boa tarde novamente a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Ela será breve, porque nós estamos aqui com uma equipe, tanto na CEMED como nas escolas. A grande maioria dos professores ou foram nossos colegas de faculdade, ou foram meus ex-alunos. Então, a gente tem toda a liberdade aí para estar expondo esse guia sugestivo de ciências, e vocês vão estar recebendo pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, um formulário para algumas alterações que forem necessárias nesse guia, vocês poderem estar preenchendo e nos informando. Então, não é nada fechado, engessado, é apenas uma sugestão mesmo, e nós pensamos com carinho também em relação a essa sugestão. Tá? Então, eu vou colocar os slides para a gente poder começar a discutir. Eu tenho uns slides introdutórios, depois a gente já entra no guia curricular. Então, é a nossa primeira reunião técnica de 2021, e a gente vai estar discutindo aí o nosso guia para o ano de 2021. Então, o objetivo desse guia é refletir sobre a proposta para o ano de 2021. Então, a gente pensou em montar um guia de fácil entendimento para o aluno, para poder ocorrer um desenvolvimento das atividades em casa, sem ter o auxílio presencial do professor. A gente procurou trazer aí um conteúdo de fácil entendimento. Na hora que a gente estiver discutindo o guia, vocês ficam à vontade para estar fazendo as colocações de vocês em relação ao que deve ser mudado. Vocês receberam com antecedência esse material e, com certeza, se tiver alguma alteração, nós estamos aqui prontos para acrescentar. Então, considerando que o ano de 2020, as aulas aconteceram de forma não presencial, sugere-se a organização de um guia curricular mínimo, prioritário, essencial e especial. O objetivo da CEMED é organizar esse guia junto aos professores de forma coletiva. O guia foi elaborado de acordo com o referencial curricular de Mato Grosso do Sul, e nós utilizamos também como base o livro didático adotado por vocês. Não dar para dar tudo. Neste ano, será preciso elencar ideias fundamentais, afirma Nilson José Machado, livre docente na área de epistemologia e didática na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Após meses de pandemia, a flexibilização e conexão dos currículos de 2020 e 2021 é uma das estratégias que têm sido apontadas como caminhos possíveis
para garantir a aprendizagem dos alunos em um ano em que o acesso à escola ficou comprometido. Esta flexibilização, chamada de currículo contínuo, permitirá que habilidades e conteúdos que não puderam ser contemplados em 2020 sejam retomados no próximo ano. Por isso, um exercício necessário é mapear as aprendizagens a serem garantidas e reorganizadas nesse currículo bianual. Então, aqui ele coloca, né, aquilo que a gente já vinha discutindo desde o ano passado, e a gente pensou que esse ano seria diferente, mas a gente está vendo aí que o vírus continua em alta e que não teve como retornar às aulas presenciais ainda. Então, houve a necessidade de, novamente, continuar com o estudo remoto. As orientações didático-pedagógicas têm por objetivo contribuir para que se efetivem situações de ensino-aprendizagem dentro do tempo e espaço do ano letivo de 2021. Tem aí, né, um esqueminha, 200 dias letivos, estão distribuídos em 40 semanas, com carga horária compartilhada entre atividades remotas e presenciais, e aí se retornar no meio do ano, né, no segundo semestre, aí entraria aí as 15 semanas para serem trabalhadas ainda, semanas alternadas de atendimento presencial e atividades avaliativas. Isso já estava sendo repassado para as escolas. Tá, então, agora a gente vamos analisar, né, o nosso guia de ciências. Então, nós pensamos assim, no sexto ano, na verdade, aqui eu não vou ficar entrando em detalhe nas habilidades. Tá? Então, a gente pensou, na semana de 29 de março a 9 de abril, será o estudo do primeiro bloco. Então, nesse primeiro bloco, a unidade temática que a gente achou interessante trabalhar no sexto ano seria Terra e Universo. O objeto de conhecimento, um olhar para o universo. E aí a gente colocou aqui embaixo das habilidades o conhecimento específico. Na verdade, pode-se colocar abaixo aqui do objeto de conhecimento, tá, gente? Então, a gente está colocando ali só para chamar a atenção de vocês e até na hora que for fazer o planejamento de vocês no sistema Tagnos, já ter todas essas informações aí e depois é só estar copiando e colando lá para facilitar também a vida de vocês. Então, nesse primeiro bloco aí seria a Terra e o Universo, né, o conhecimento específico estaria sendo estudado o universo e as concepções do universo. Vocês podem perceber que de 29 de março a 9 de abril, dá mais ou menos 10 dias efetivos dentro da semana, mas geralmente a gente vai ter aí no máximo 14 dias para trabalhar cada bloco. Tá? Então, no segundo bloco, bloco 2, continuou sendo, né, Terra e Universo, mas já muda o objeto de conhecimento, que entra a forma da Terra. Só um minutinho. Forma da Terra, conhecimento específico observando a Terra, evidências indiretas do formato da Terra. Na semana de 10 a 21 de maio, bloco 3, Terra e Universo, novamente, a estrutura da Terra, e os conhecimentos específicos, estudo da Terra, infográfico, as camadas da Terra, a superfície da Terra. De 24 de maio a 4 de junho, bloco 4, Terra e Universo, a crosta terrestre, rochas e minerais, e conhecimento específico que compõe a crosta terrestre, tipos de rochas e os fósseis. 21 de junho a 1º de julho, bloco 5. Continua ainda, né? O tema central, Terra e Universo. A crosta terrestre, rochas e minerais ainda. E o conhecimento específico em temperismo e formação do solo. Então, esses 5 primeiros blocos aí, a gente vai ter, né, como referência, né, a unidade temática Terra e Universo. E o objeto de conhecimento vai ter as mudanças aí, que seriam um olhar para o universo, a forma da Terra, a estrutura da Terra e a crosta terrestre. E ainda, na sequência, estudo de rochas e minerais, porque é um capítulo um pouco
mais extenso, né, e obrigatoriamente teve que ser subdividido no bloco 4 e no bloco 5. De 19 a 30 de julho, entraríamos no bloco 6. E aí já muda, né, o que nós chamamos de unidades temáticas. Aí entra vida e evolução, e, logicamente, o objeto de conhecimento seria os fatores bióticos e abióticos. Então, aqui a gente estaria, de uma certa forma, fazendo uma introdução do estudo de ecologia, e também é um conteúdo de fácil entendimento. Nós pensamos aí naquele conteúdo que o aluno vai poder estudar em casa, sem o auxílio do professor, e desenvolver as atividades que vocês estarão elaborando para os alunos poderem executarem, sem ter a necessidade de estar buscando informação com o professor. Se a gente colocasse conteúdos de química, de física, para o aluno, a gente pensou que são conteúdos mais complexos. Então, a gente não teria como o aluno ter um entendimento global de todo o assunto. Então, nesse primeiro momento, a gente está colocando conteúdos que são de fácil entendimento. Então, na hora que eu estava discutindo com a Silvana, a gente pensou assim. E como também eu ainda estou em sala de aula, né, eu vejo que os alunos têm uma capacidade de estar desenvolvendo, né, qualquer atividade de uma forma mais tranquila, de acordo com esses conteúdos que estão sendo propostos aqui para vocês. Então, em relação a fatores abióticos e bióticos, o conhecimento específico aí, né, seria definir, né, o conceito aí de o que é um fator biótico, o que é um fator abiótico, discutir com os alunos, na verdade, eles teriam que entender o que seria um nível de organização em ecologia, e, obrigatoriamente, eles teriam que estar estudando um ecossistema, né, para entender a importância desses fatores abióticos e bióticos na constituição de um ecossistema, seja ele aquático ou terrestre. De 2 a 13 de agosto, bloco 7, continua ainda vida e evolução, e trabalharia ainda dentro de ecologia, cadeias, teias, e também abordaria a questão de equilíbrio e desequilíbrio nos ecossistemas. De 16 a 27 de agosto, bloco 8, ainda vida e evolução, fotossíntese e respiração celular. Esse conteúdo de fotossíntese e respiração celular, ele é um conteúdo também complexo, mas eu acredito que, olhando o livro didático, ele não aprofunda tanto nesse aspecto da fotossíntese e respiração celular. Tá? Então, aí não vai se tornar tão complexo para o aluno entender também sozinho em casa. Então, a gente pensou em colocar, mas dando mais a noção do processo de fotossíntese e respiração celular. E não aprofundar nos processos em si, porque aí teria que também estar presente o professor para estar dando essa orientação. Daí, 30 de agosto a 10 de setembro, seria a avaliação do terceiro bimestre. De 13 a 24 de setembro, bloco 9, continua ainda a temática vida e evolução, as células e nível de organização, e aqui vocês trabalhariam atividades que mostrassem aos alunos os modelos celulares, quais são os tipos de células que existem, procarionte, eucarionte, animal e vegetal, e obrigatoriamente aqui dentro desse tópico ainda tem as funções das organelas citoplasmáticas. Mas, assim, dentro dos modelos seria a comparação, para eles poderem ver a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Também é um conteúdo simples de entendimento, né? 27 de setembro a 8 de outubro, bloco 10, vida e evolução ainda, os tecidos do corpo humano. E aí a gente subdividiu, porque também é um capítulo longo. Então, a gente colocou nessa semana de 27 de setembro a 8 de outubro, trabalhar tecido epitelial de revestimento, conjuntivo e muscular. E na semana de 18 a 29 de outubro, no bloco 11, trabalhar o tecido nervoso e o tecido cartilaginoso. Sendo que de todos esses tecidos, a gente vai ter 2 aí que é mais difícil de entendimento, que seria o muscular e o nervoso.
Na semana de 1º a 12 de novembro, bloco 12, Vida e Evolução, trabalharia ainda anatomia e fisiologia do corpo humano, né, analisando ainda a continuação do tecido nervoso, cartilaginoso e uma introdução do sistema do corpo. Então, assim, não entraria em detalhe em cada sistema, né? Então, eles só iam estar vendo a noção de quais são os sistemas presentes dentro do ser humano. Então, sistema respiratório, circulatório, excretor, eles identificarem quais são os tipos de sistema, mas sem entrar em detalhe em cada um. E no bloco 13, entraria uma revisão e preparação para o exame final, né? Então, do 6º ano, essa seria o conteúdo sugestivo de ciências para o 6º ano. Alguma colocação? Vocês concordam com esses conteúdos? Ou vocês querem que se retira algum tópico e acrescente outro? Nós estamos aqui para discutir. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a Simone, acho que ela ia participar, falar alguma coisa primeiro. Simone Yara. Simone Yara, sim. É Júlio? Sim, sou eu, Amaro. Tudo bom, Julinho? Simone, ela pediu para a gente que ela talvez não entraria para participar, porque ela fez uma cirurgia, né? E ela precisaria retirar lá o catéter. Mas vocês vão estar recebendo também, no final de toda a apresentação, no grupo nosso do WhatsApp, esse formulário, que aí vocês vão ter tempo para poder fazer todas as colocações de vocês lá em relação a mudanças que venham a ocorrer dentro desse guia curricular. Tá? Então, se não quiser agora interromper para estar já fazendo a mudança, a gente não se importa não, se vocês quiserem já fazer as colocações e a gente só ir alterando aqui e posteriormente vocês enviarem esse formulário para a gente. Alguém pretende, ou vocês concordam, estão de acordo com o que foi colocado aqui? Oi. Professor então, Amaro, boa tarde. Boa tarde. Olha só. Quem? Ela é Edilene, mas se o professor Júlio for falar, sem problema. Isso, pode ver aí qual dos dois inicia. Vai lá, Júlio. Então, eu acrescentaria, que eu acredito que seja importante, método científico. Então, para eles, pelo menos, terem essa noção. O primeiro. Bloco 1, né? Por quê? Científico. Então, isso. Etapas, né? Por que ocorre tal fenômeno, como pode ser experimentado esse fenômeno, como foi, né, ao longo do tempo, as teorias que são sustentadas, né, hipóteses, teoria. Então, eu acredito que isso vai ser de valia quando eles também chegarem no ensino médio, ou até mesmo no 8º ou 9º ano, que nós não estivermos, né, nessa pandemia, né, ainda. Mas para o ensino médio, eu acredito que eles precisam ter essa noção. E também sempre está se destacando a questão científica, né? Produção da vacina, tal, o vírus, né? Então, tudo teve uma hipótese, depois foi testado, né? Então, eu acrescentaria, se possível, né, bem básico, método científico. E uma outra questão também todos esses você está colocando do 6º ano, né, todos esses blocos. Sim. Certo? Isso. A Fernanda colocou aqui que estaria em matéria e energia. Mas eu creio que é importante já eles terem essa pequena noção, né, desde o 6º ano. Para quando chegar lá na matéria e energia, realmente, eles poderem explicar e ter argumentos, sustentar através das teorias e que já foram experimentadas. Esse é o meu ponto de vista. Seria um outro tópico, matéria e energia. Que a Fernanda, né, colocou que vai aparecer. Tá, mas aí vocês Fernanda, esse conteúdo também no bloco 1? Né?
de matéria e energia? No bloco Tá, 1. joia. Estou anotando aqui, tá? Não. Qual bloco? Não. Só como, aí seria seria o bloco 1, mas eu não sei em qual poderia ser encaixado, se nesse de matéria e energia realmente, que fala, né, do método Tá. científico, A gente tudo faz o mais, seguinte, eu estou de anotando química e aqui, física, vai ser necessário. e aí eu vou depois sentar com a Silvana e a gente vê onde que a gente encaixa de acordo com o livro didático, em qual bimestre. Tá bom? Isso. Tá. E Então, uma outra a gente questão. analisa aqui e a gente olha em qual bimestre a gente pode estar encaixando esse conteúdo que vocês estão sugerindo. Aí, para não ficar tão longo os conteúdos, Uma outra questão. nós vamos ter que retirar um outro que a gente está propondo. Então, a gente tiraria para poder colocar esse. Senão, ficaria muito conteúdo para poder estar sendo desenvolvido junto com esse. Sim. Tá bom? Sim. Então, a método E científico e outro, matéria e a questão energia. Matéria e energia. Tá, joia. E outro, Amaro, a célula procariótica e eucariótica. Já está aqui. E eu não sei se... Você não trabalharia? Já está aí, pois é, mas eu não sei. Eu trabalharia no 7º ano. No bloco 9. No 7º ano já teria lições, né? Mas aqui, Júlio, mas Sim. aqui só é para eles reconhecerem quais são os tipos celulares. Você não vai entrar em detalhe nas organelas. São os tipos, né? Só os tipos. É só mostrar a diferença, como que é uma procarionte, quem faz parte desse grupo, e eucarionte animal e vegetal. Não entraria no estudo das organelas. Até porque eles não teriam ainda maturidade para estar entendendo as funções dessas organelas. Você falou... Sim. E também com relação às fisiologia, tecido, né? Você colocou, que está destacado. Não lembro qual bloco. Fisiologia ou tecidos? Fala sobre... Tecido epitelial de revestimento, você citou, leu, né? Conjuntivo e muscular, está no bloco 10. Então, esse eu colocaria também para o 7º ano, os tipos de tecidos. Porque a gente vem realmente, né? Corpo humano, né? Tal. É que assim, Júlio, não dá para detalhar. Né? Nós estamos seguindo o livro didático do aluno. No 7º ano não fala de tecido. Qual é esse? Pois é, né? Não fala. É porque houve essa mudança do eu acrescentei. E nós estamos seguindo toda a análise em cima do currículo de Mato Grosso do Sul e também do livro didático do aluno. Agora, se vocês quiserem propor alguma mudança, a gente pode estar estudando isso. Mas a gente está pensando na facilidade do aluno utilizar o próprio livro didático e não ficar buscando no Google informação sobre determinado conteúdo, porque nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, a gente fez essa análise pensando na utilização do livro didático adotado. Ok. Tá? Tá bom. Mas aí, na hora que vocês receberem o formulário, vocês podem colocar lá e colocar o porquê que vocês acham, e a gente faz o estudo aqui e dá uma resposta para vocês. Sem problema. Okay. Obrigado. Nada. Mais alguém? Amaro, boa tarde. Sou eu, professora Codileia. Eu analisei o documento sugestivo. Sim. E eu também percebi a falta da unidade temática matéria e energia. Mas no decorrer da fala do senhor, eu concordo mesmo, assim, que por conta desse momento da pandemia, nós temos que tentar, de uma certa forma, facilitar, até porque não será possível passar todos os conteúdos. Sim. Para eles, né? Mas na verdade, nós deixamos fora os conteúdos de 12 bimestres. Os 2 últimos bimestres do livro didático, nós não trabalhamos muito, porque era muito complexo. Exatamente. A gente tentou buscar, assim, o mínimo, né? Mas que dê condições do aluno aprender, pelo menos, aí, 70% do que estiver sendo enviado para ele. Isso mesmo. Levando em conta, nós estamos analisando o modelo sugestivo do 6º ano. Isso. Aí, levando em consideração, o ano passado eles
Na verdade, eles vieram do quarto e esse ano já estão no sexto. Isso. Mesmo, né, com essa dificuldade, talvez, se a gente iniciasse alguns conceitos, né, mesmo de matéria, energia, bem tranquilos para ser trabalhado, eu acredito que eles vão, né, se tornar, vão se adaptando com o conteúdo, aí Sim. vão chegar lá no primeiro ano do ensino médio e não vão sofrer tanto. Porque antes, né, a gente falava essa introdução de química e física no 9º ano, né? Aí ia primeiro semestre química, segundo física. Agora, o currículo, eu acho ele muito, muito bom nesse sentido, porque ele já vai fazendo com que o aluno se torne, né, apto para estar desenvolvendo isso, não chegar lá no ensino médio, nossa, química, física, ficar desesperador. Talvez a gente poderia pensar, né, numa maneira de inserir essa unidade temática de forma mais facilitada para eles. Sim. Já anotei aqui matéria e energia, mas é legal ouvi-los, né? Porque a gente acaba pensando de uma forma globalizada e vocês estão vendo também o que é necessário para o aluno também estar aprendendo lá no ensino médio. Tá? Obrigada, Mara. Então, eu já anotei aqui, a gente com certeza vai estar alterando. Tá certo, obrigada. Nada. Mais alguém com o módulos aí do sexto ano do fundamental? Ou a gente pode estar passando para o 7º ano? Se não tiver mais nenhuma colocação, a gente passa para o 7º. Bom, 7º ano. Na semana, ou no período de 29 de março a 9 de abril, o bloco 1, unidade temática Terra e Universo, em todas as séries, do 6º ao 9º, né, as primeiras unidades temáticas vai estar se referindo a Terra e Universo. Tá? Então, a gente só muda, logicamente, o objeto de conhecimento. Então, nós temos aí também Terra e Universo, dinâmica da Terra, conhecimento específico, teoria da deriva continental, teoria tectônica de placas e os movimentos das placas tectônicas. Colocamos essa habilidade, que está dentro do currículo em Mato Grosso do Sul. Essas habilidades também, depois, se vocês quiserem acrescentar outras, vocês podem ficar à vontade para alterar. Né? O que a gente quis aqui era facilitar para vocês. Então, já está trazendo aí, né, toda a unidade temática, objeto de conhecimento, os conhecimentos específicos e a habilidade. É o que vai estar pedindo para vocês no planejamento no TAGMOS. Mas aí você pode alterar a habilidade com certeza. Tá? Só é uma sugestão também. Na semana de 26 de abril a 7 de maio, bloco 2, Terra e Universo, atmosfera terrestre. Conhecimento específico comprovando a existência do ar. Vai trabalhar os tipos de gases, as camadas da atmosfera. Na semana de 10 a 21 de maio, bloco 3, Terra e Universo, poluição atmosférica. Conhecimento específico de poluentes atmosféricos e gases poluentes. Também qualquer assunto que, de repente, seja interessante abordar com o aluno, ele pode estar entrando, né, como um tema complementar, né? Então, a gente coloca aqui no guia esses temas, né, e esses conteúdos, e obrigatoriamente pode entrar como um tema transversal. O que vocês acharem de importante que se fale, você pode trabalhar um tema transversal. 24 de maio a 4 de junho, bloco 4, já entra vida e evolução. Então, aí entraria a classificação dos seres vivos. Que antes de entrar a mudança do currículo, esses eram conteúdos do 6º ano. Eles estão no 7º ano agora. Então, aí a gente estaria trabalhando o sistema natural de Linneu, que é toda aquela classificação de Linneu, e também a classificação de seres vivos. Aí já seria de 7 a 18 de junho a avaliação do bimestre. 21 de junho a 1º de julho, bloco 5, continua ainda a vida e evolução, onde habitam os seres vivos. Aqui trabalharia, dentro do conhecimento específico, os biomas terrestres brasileiros.
né, e também falaria um pouco dos biomas aquáticos e também um pouquinho de desenvolvimento sustentável. Então, a análise aqui, nesse bloco 5, estaria mais voltado para a ecologia. 19 a 30 de julho, bloco 6, vida e evolução, continua ainda biomas brasileiros, aí estaria entrando em detalhe em cada tipo de floresta. Amazônica, cocais, atlântica, araucárias, manguezais, e como são vários tipos de biomas, a gente dividiu em 2 blocos, bloco 6 e bloco 7, estaria complementando os outros tipos de biomas. Entraria Cerrado, Caatinga e Campos ou Pampas. 16 a 27 de agosto, bloco 8, vida e evolução, ainda continua, né, com biomas brasileiros, mas entraria aqui o que é voltado para a nossa região, que é o Pantanal, falar um pouquinho de turismo ecológico e educação ambiental. 30 de agosto a 10 de setembro, avaliação do terceiro bimestre, relacionado a esses conteúdos que nós acabamos de analisar aqui de vida e evolução. 13 a 24 de setembro, bloco 9, vida e evolução, entraria aí os problemas socioambientais. Então, o próprio didático traz lá, né, a temática lixo. Toda a classificação, destino, aterros sanitários, lixo e consumo. Aqui até entraria, né, uma parte de educação ambiental, né? Dentro dessa parte aqui de conhecimentos, né, da classificação do lixo, como é que é destinado, diferença de aterro sanitário com relação a lixão a céu aberto e assim sucessivamente. 27 de setembro a 8 de outubro, bloco 10, entraria aí saneamento básico, e aí falaria da poluição dos ambientes aquáticos. Até o ano passado nós trabalhamos, né, dentro da Semana do Meio Ambiente, a parte de poluição, né? 18 a 29 de outubro, bloco 11, as doenças e água. Então, as doenças associadas ao ambiente aquático. Aí entraria amebíase, giardíase, cólera e leptospirose. De 1º a 12 de novembro, a gente trabalharia o último bloco, o bloco 12, com as doenças e água ainda, falando de dengue, chikungunya, zika, febre amarela e esquistossomose. Tá? Então, aqui a gente tem na nossa cidade, né, o desenvolvimento, está sendo agora, né? Mas no livro didático eles vão trazer esse assunto sobre a dengue, chikungunya, zika, no final, né, do livro, lá na questão que a gente colocou aqui no 4º bimestre. Mas nada impede que vocês trabalhem esse assunto, né, agora no 1º bimestre, onde a incidência de dengue está maior, até para conscientização mesmo deles na própria casa e na vizinhança. Então, não tem problema puxar o conteúdo que está aqui no finalzinho lá para o início. E no bloco 13 seria, né, a revisão e preparação para o exame final, porque de 16 a 26 de novembro seria a avaliação do último bimestre. Em relação a essa proposta do 7º ano, alguma alteração? Fiquem à vontade aí para abrir o áudio e fazer a colocação de vocês. Oi, Amaro, eu estou aqui. Oi, diga. Eu queria só fazer uma ponderação, né? Que sou eu. Ah, tá. Eu estou no consultório. Tá. Conheci sua voz. Entrar. Pode falar, uma amiguinho. ponderação que a gente já tem feito lá na minha escola, que é o seguinte... Fala um pouquinho mais alto, Simoninha. Tá, estão me ouvindo? Agora eu estou. Tá. Só para a gente não esquecer de conectar vários assuntos que eles são muito abrangentes, né? E de dimensão de atitudes, né, sociais. E que eu acho bem interessante que nas escolas onde eu atuo, e com as outras colegas que também estão aqui, a gente faz essa relação muito com a educação em direitos humanos. Eu acho que é bacana em muitos conteúdos aí, inclusive nessa questão da água, do lixo,
da participação social perante como cidadão na sua casa, da limpeza do ambiente, tudo está nesse diálogo constante com o pessoal de educação em direitos humanos. É só... Ok. Simoninha, a gente vai estar enviando esse formulário para vocês poderem colocar as sugestões de vocês, tá? Então, qualquer alteração que tenha por série, vocês podem colocar lá, a gente vai fazer a análise, vai dar uma resposta, um retorno para vocês, tá? Mas se a gente acha que toda e qualquer modificação ou proposta de vocês é bem-vindo. A gente está fazendo um trabalho coletivo, nada engessado. Então, aqui está para poder realmente ouvi-los e fazer as mudanças necessárias. Mais alguém? Então, vamos para o 8º ano. O 8º ano, a gente pensou em trabalhar de 29 de março a 9 de abril, no bloco 1, Vida e Evolução, trabalhar a reprodução dos seres vivos, objeto de conhecimento. No específico, falar da reprodução e perpetuação das espécies, como ocorre a reprodução, e falar a noção de uma reprodução vegetal e animal. Então, acho que pegar aí, por exemplo, a espécie humana para falar a reprodução no humano como principal e nos outros só fazer uma comparação. Aí já teria de 12 a 23 de abril a primeira avaliação com relação a esse conteúdo sobre reprodução. Também não é difícil, e os alunos gostam quando se fala de reprodução, 26 de abril a 7 de maio, bloco 2, Vida e Evolução ainda, a puberdade. Adolescência, puberdade e sexualidade. Também um assunto que chama bastante atenção deles. É a área que eles mais participam. De 10 a 21 de maio, bloco 3, Vida e Evolução, vai estar fazendo a comparação do sistema genital masculino e feminino e vai estar falando de gravidez e parto. Então, trabalharia os dois aparelhos, e trabalharia aí também os direitos reprodutivos e sexuais. Então, acho que só com leitura, e análise, eles têm capacidade de entendimento. De 10 ou seja, de 24 de maio a 4 de junho, bloco 4, trabalharia métodos contraceptivos. Então, até houve uma inversão aqui, porque primeiro ele trazia métodos contraceptivos e depois falaria do sistema genital. Eu achei interessante inverter, primeiro eles conhecerem os aparelhos e posteriormente saber quais seriam os métodos que poderiam ser usados para evitar não só uma gravidez precoce, como também evitar as infecções sexualmente transmissíveis. E aí, logo em seguida aqui dos métodos contraceptivos, entraria as infecções. Então, a gente fez uma sequência, só que no livro ele trouxe de uma forma invertida. Mas isso aí não faria diferença no aprendizado do aluno. Aí, de 7 a 18 de junho, seria a avaliação do segundo bimestre. Na semana de 21 de junho a 1º de julho, bloco 5, Vida e Evolução, infecções sexualmente transmissíveis. Aí entraria aqui as mais comuns, gonorreia, sífilis, tricomoníase, candidíase, herpes genital e AIDS. Na semana 19 a 30 de julho, bloco 6, aí aqui entrou, no 8º ano, matéria e energia. Então, lá no 6º, realmente tem que ser a parte de introdução, Porque aqui no 8º eles vão estar estudando de uma forma mais aprofundada. Aí entraria fontes e matrizes energéticas e o conhecimento específico, a energia que utilizamos, reservas energéticas, como se obtém a energia elétrica. De 2 a 13 de agosto, bloco 7, matéria e energia, distribuição e consumo de energia elétrica. A energia para todos, como a energia elétrica chega até as nossas casas, e energia elétrica nas residências. 16 a 27 de agosto, bloco 8, Terra e Universo. Aí entra sistema Sol, Terra e Lua, aqui de uma forma mais aprofundada, Vocês já estão percebendo que em todas
as séries vai ter essa parte aí de Terra e Universo para ser trabalhado. E aqui no conhecimento específico, conceito de movimento, movimento e rotação da Terra, translação, estações do ano, a luz, movimentos e eclipse. 30 de agosto a 10 de setembro, avaliação do terceiro bimestre. Esses conteúdos abordados nos blocos acima. De 13 a 24 de setembro, bloco 9, Terra e Universo, climas terrestres e sua formação. Conhecimento específico, a relação entre a Terra e o Sol-Terra, a atmosfera terrestre e climas do mundo. 27 de setembro a 8 de outubro, bloco 10, Terra e Universo, a previsão do tempo meteorológico. Também é bem interessante, né, porque todos os dias tem essa previsão, né, em todos os jornais. Eles podem estar acompanhando também, fazendo algum trabalho de acompanhamento da previsão do tempo na semana. Aí fica a critério dos professores, a metodologia que vai estar aplicando, mas é interessante que faça também alguns trabalhos que eles possam estar desenvolvendo em casa, como uma forma de pesquisar, né? 18 a 29 de outubro, bloco 11, restaurando o equilíbrio ambiental. Aqui vai estar falando da dinâmica das alterações climáticas globais, aquecimento global. De 1º a 12 de novembro, bloco 12, continuando com equilíbrio, porque só nessa semana de 18 a 29 não daria para abordar todos esses conteúdos. Então, a gente subdividiu no bloco 11 e 12. 16 a 26 de novembro, avaliação do quarto bimestre. E é de 29 de novembro a 10 de dezembro, no bloco 13, sempre fazendo uma revisão, uma preparação para o exame final. Em relação ao guia sugestivo do 8º ano, está aberto aí para colocações de vocês, se tiver alguma colocação. A gente sabe que, às vezes, nós ficamos meio inibidos, né, de falar, mas nós somos professores, né, temos que perder esse medo. E, se não quiser falar aqui, o guia já foi analisado por vocês, e a gente vai estar recebendo posteriormente de vocês aí o formulário para as devidas correções. Maru. Oi. Professor Damião falando aqui. Quem está falando? Damião. Oi, Damião, diga. Eu queria acrescentar aqui, um conteúdo que poderia ser sugestivo para todas as séries, seria a questão das queimadas. As queimadas e o desmatamento ambiental. É uma realidade que eles estão tendo muito próximo hoje em dia, né? Eles estão vendo toda hora isso na mídia. Então seria mais queimadas fácil. Queimadas e? Desmatamento ambiental. Desmatamento. Então, Daniel, a gente colocaria esses temas como um tema transversal. Vocês não precisam, de uma certa forma, deixar de falar sobre isso. Então, vocês poderiam trabalhar como um tema transversal aí dentro de qualquer um dos blocos que se refere aí à questão ambiental. Então, do 6º até o 9º, com certeza dá para abordar isso sim. Tá? A gente pode colocar lá como um tema transversal para vocês poderem trabalhar. Sem problema. Obrigado aí pela contribuição. Nós tínhamos pensado também em colocar esses temas. Aí eu tinha falado para a Silvana, mas o ano passado nós exigimos, né, que os professores, na verdade exigimos não, colocamos como proposta para o professor trabalhar vários temas ambientais ao longo dos bimestres. Né? Então agora pode se colocar assim do 6º ao 9º, até porque o ano passado a gente teve grandes queimadas aqui no Pantanal. Né? A gente vê sim, sem problema. Mais alguém? Ok, obrigado. Por nada. 8º ano, mais nada. Vamos para o 9º ano. 9º ano. Bloco 1. Vida e evolução, desenvolvimento sustentável e as cidades. Tá? Então, aqui trabalharia os meios de transporte nas cidades, falar um pouco das práticas sustentáveis
e o consumo consciente, né? Os benefícios das áreas verdes e hortas urbanas. Então, aqui no 9º ano, por exemplo, Damião, poderia já estar falando aí de queimadas e desmatamento. Então, aqui nesse aqui já dá para encaixar nesse primeiro bloco. De 12 a 23 de abril, a primeira avaliação do primeiro bimestre. 26 de abril a 7 de maio, bloco 2, vida e evolução, protegendo paisagens. Então, continua ainda falando de unidade de conservação, né, quais são os tipos, comunidades humanas. De 10 a 21 de maio, bloco 3, vida e evolução. Aqui já entra a parte de evolução dos seres vivos, né? Aqui a gente trabalharia as teorias, né, do criacionismo, fixismo, teoria de Lamarck, Darwin. Também é mais história, né? Eu acredito que o aluno não teria dificuldade de entendimento. 24 de maio a 4 de junho, bloco 4, vida e evolução, evolução dos seres vivos. Continuaria com o conhecimento específico voltado para neodarwinismo e adaptações de seres vivos. Na verdade, eu acrescentei junto com a Silvana esse neodarwinismo. Eles falam só de Darwin, mas aí, se a gente fala de adaptações e não fala de neodarwinismo, ficaria muito vago. Então, a gente acrescentou aí esse neodarwinismo. De 7 a 18 de junho, seria a avaliação do segundo bimestre. 21 de junho a 1º de julho, bloco 5, vida e evolução, parentesco das espécies. O que estaria sendo abordado aqui? A formação de novas espécies, que não deixa de ser uma especiação, semelhanças e diferenças e as novidades evolutivas. 19 a 30 de julho, bloco 6, vida e evolução, genética e seus fundamentos. Na verdade, o ano passado, nós ficamos na dúvida de trabalhar a genética e seus fundamentos, porque, às vezes, o aluno acha complicado o entendimento de genética. Mas, na verdade, se estudar a história da genética, falar dos experimentos de Mendel, até experimentos de Mendel é história. A heredograma poderia trabalhar a árvore genealógica da família deles. Então, tem modelos que podem ser seguidos. Não falaria de uma forma tão específica no momento, mas cobraria do aluno a elaboração de uma árvore genealógica da família. Colocando lá o pai, a mãe, quais são os irmãos, né, dentro desse heredograma, para analisar duas características, ou uma característica que se manifesta como herança genética. Bem simplesinho, né, e os alunos gostam porque eles acabam aprendendo como que é essa análise de heredograma. E no 9º ano já tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado aí, né, e um amadurecimento para poder estar fazendo isso. 12 a 13 de agosto, bloco 7, continua ainda a vida e evolução e continua ainda a genética e seus fundamentos. Só que aqui a gente nem colocou a questão de cruzamento genético, tá? Porque aí teria que ter realmente o professor orientando. A única que poderia ter uma dúvida do aluno seria na análise de heredograma. Mas se a gente colocar para fazer a árvore genealógica da família, seria de bom tamanho. E aqui dentro da genética ainda a gente trabalharia, né, quais são os cromossomos humanos, como que é feita a transmissão das informações hereditárias para a manifestação de determinadas características que eles possam estar herdando de alguém que faça parte da família deles, e falar um pouquinho das mutações gênicas, né? As aberrações chamam também bastante a atenção do aluno. Então, a gente poderia aproveitar nesse momento para colocar aí os estudos das aberrações. Que aqui embaixo, no bloco 8, a gente está colocando para falar um pouquinho das mutações numéricas e estruturais. O próprio livro didático está trazendo isso. Aí poderia pegar lá umas 3 mutações numéricas, umas 3 estruturais, não dar todas as mutações, né? E daí também ia fazer com que os alunos não entendessem, mas as mais comuns, né? Síndrome de Down, Edwards, Fatal, né? E as estruturais miado de gato, olho de gato, umas coisinhas mais curiosas para eles, com certeza eles iam estar entendendo e gostando, né, do conteúdo. 30 de agosto a 10 de setembro, avaliação do terceiro bimestre. E aí a gente vai já finalizando aqui, né, no bloco 9,
Vida e Evolução, continuando com Genética do século XXI, falando aí do avanço, né, na tecnologia e na ciência. Aí que a gente colocou o projeto Genoma, organismos transgênicos, clonagem, terapia genética, que na verdade é o que o livro está trazendo, mas não impede de vocês colocarem aí também a questão da vacina, né? Produção de vacinas, como que é feito todo o processo, já que está falando muito na vacina do Covid-19. Seria uma forma de pesquisa também para o aluno. 27 de setembro a 8 de outubro, bloco 10, aí entraria Terra e Universo, com o ciclo das estrelas. No bloco 11, Terra e Universo, Sistema Solar. No bloco 12, Etnoastronomia, que aí também é um assunto que o aluno gosta, né? Com esse bloco 12, a gente encerraria os conteúdos que seriam abordados no 9º ano. Na semana de 16 a 26 de novembro, seria a avaliação do 4º bimestre. E no bloco 13, sempre revisão e preparação para o exame final. Então, isso aí, aqui são as referências, né? A gente utilizou muito mais o próprio livro didático do aluno e também consultamos aí o guia de referência de Mato Grosso do Sul e também da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Tá? Então, em relação ao 9º ano, está aberto aí para as colocações de vocês em relação a alguma mudança ou acrescentar alguma coisa que seja interessante para ser trabalhado também aqui no 9º ano. Pessoal, nada a declarar até aqui? Está aberto para nossas discussões. Quem quiser abrir a câmera e participar aí, fica à vontade. Amaro, boa tarde. Boa tarde, Cris. Professor, onde que desses das 4 séries, onde entraria átomos? Só para tirar essa dúvida. Átomos é a parte mais material dos componentes? Geralmente ele está no conteúdo do 4º, 3º e 4º bimestre, do 8º e 9º ano. Seria a parte introdutória. Ah, sim. Aí a gente não pensou em colocar esses estudos muito mais complexos, porque, de repente, o aluno sozinho não conseguiria entender. Aí, a não ser o que o pessoal colocou aí como, né, ideia a ser trabalhada como introdução, matéria e energia, lá no 6º ano, né? É isso que eu pensei. Mas aí, se você achar interessante e trabalha a introdução de estudo do átomo, não tem problema nenhum, tá, Cris? Aí a gente faz as adequações aqui. É só você colocar no formulário depois, que seria interessante, e colocar a sua justificativa do porquê. E a gente mandaria para todos analisarem e ver se concordam em dar esse assunto ainda de uma forma remota. Tá, tudo bem. Tá? Mas bem basiquinho. Oi? Mas assim, bem basiquinho, nada... Isso, nada a base, complexo, né? Nada que seja tão complexo para eles. É só para saber que isso existe, que isso tem nome, pelo menos isso. Isso, pode ser. Ok, então. Obrigada, professor. Por nada. Se a gente se colocar no lugar do aluno, a gente vai saber se ele não teve essa base ainda, né, por causa da pandemia aí, ele vai sentir dificuldade lá na frente, sim. Mas a base, acho que não teria problema, não. Mais alguém? Então, pessoal, nós vamos estar encaminhando. Amaro. Oi, Flora. É Flora. Sim. Boa tarde. Eu gostaria que não fizesse tanta alterações, até mesmo por ser a base nacional comum. Sim. Se a gente começar, vai ficar a nossa base. E não é isso
Deve ser. Vamos seguir, vocês foram felizes, pegar o referencial do estado do Mato Grosso do Sul. Sim. Então, a gente trabalhando, como não só eu, temos outros colegas que trabalham nas duas redes, aí vai ficar muito diferenciado. Então, a sugestão é, vamos alterar o mínimo possível. Sim. Por isso que a gente está fazendo essa reunião, para não poder ter tantas alterações, porque a gente está seguindo todo o referencial do Mato Grosso do Sul, aquele que é para ser Amaro. dado. Amaro? Oi. Fala, Júlio. Então, Amaro, então não vejo a necessidade de ser enviado o questionário, né, que vocês estão pensando em enviar-nos. Fica como está. Não, mas é legal ter essas colocações de vocês por escrito nesse formulário. Tá? Porque, assim, se a gente for olhar no geral, não teve tantas alterações. Foi só você colocou só para trabalhar método científico. Eu acho que isso aqui não levaria tanto tempo para falar de método científico, né? E também em matéria e energia em outro bloco, não precisaria ser no primeiro bloco, no 6º ano. Tá? E queimadas e desmatamento poderia entrar como um tema transversal em todas as séries. A gente só colocaria como tema transversal, ou seja, não mudou quase nada aí do referencial. Tá? Permanece sim, eu acho legal ter essas colocações de vocês. Tá? Então não teve tantas mudanças, só entraria método científico, matéria e energia, e como tema transversal, queimadas e desmatamento, que vocês poderiam estar passando, né, algum trabalho que os alunos poderiam estar desenvolvendo. Geralmente, na semana de meio ambiente, dá para estar trabalhando isso. Amaro, posso falar rapidinho? Acho importante que essa discussão é muito bacana. É importante que a professora Flora colocou, e é importante lembrar, enfatizar, que esse guia, ele é para atender esse momento. Por isso ele está um guia sugestivo 2021. O nosso TAGNOS, ele tem como base o referencial curricular de Mato Grosso do Sul, que está alinhado com a Base Nacional Comum Curricular. E ele não será mexido. O TAGNOS não vai ser mexido, ele continua com todo o referencial curricular. Esse guia sugestivo é para atender esse ano, esse novo momento. De repente, ano que vem, nós teremos uma outra situação, aí nós voltaremos a conversar. Tá? Então, é importante tirar essas dúvidas, participar mesmo. Esse é o nosso momento. Mais alguma colocação? Pessoal, boa tarde. Com relação à habilidade, nós especificamos algumas habilidades e gostaríamos que vocês também estivessem verificando. Por exemplo, cada unidade escolar tem a sua especificidade. Área urbana, área rural. Então, se acaso vocês acharem necessário retomar uma outra habilidade dentro do conteúdo que está na unidade temática, fiquem à vontade de sugerir também. A professora Simone fez uma colocação a respeito da proposta interdisciplinar. Então, no guia curricular de cada nível, antes do primeiro bloco, está especificado um plano de estudo tutorado. Nesse plano de estudo tutorado, nós enviamos como sugestão para que vocês estivessem trabalhando o tema higiene e saúde, como um projeto interdisciplinar. Então, tem unidades escolares que estão trabalhando a questão da dengue, a questão do coronavírus, e assim sucessivamente. Se vocês acharem oportuno estar falando de outros temas, vocês podem estar colocando e inserindo nesse formulário também. Tá certo?
Mais alguém? Bom, se ninguém tem mais nada a acrescentar, nós agradecemos aí a participação de vocês, né, as contribuições, com certeza são bem-vindas, né, então, em nome do secretário Genilson, da subsecretária Maria, os demais, né, técnicos, supervisores e gerentes da CEMED, estamos agradecendo de coração aí a participação de todos. Um grande abraço, até a próxima, e estaremos aí à disposição no nosso grupo no WhatsApp.